Bom dia, sétimo ano, mais uma vez aqui o professor Eduardo Moura, aqui no estúdio, no Colégio Espaço Livre, gravando as nossas aulas de História, ok? E hoje eu irei fazer a correção do capítulo 2 da unidade 5, que traz como tema a colonização portuguesa, e o subtema vem a ser africanos no Brasil. Ok? Então, quero começar com vocês aí com a página 166, ok? Então, aí peguem o livro de vocês, peguem lápis, peguem borracha e vamos lá para a página 166 para a gente fazer a correção, ok? Para que possamos fazer a correção da página 166, beleza? Então, vamos lá, já começando a nossa correção, ok? A partir, nós temos aí, vamos trabalhar aí o ícone conexão, beleza? Nós temos uma imagem, beleza? E ele pede para vocês, né, no item A, certo? Pesquisa o significado da palavra redenção, anote-o a seguir. Então, redenção significa o quê? Salvação, significa livramento, ok? Então, significa salvação, vírgula, livramento, ok? Então, vou só aqui fazer um pequeno comentário que não precisa vocês anotar, né? Que na tradição cristã é o resgate dos humanos por Cristo, beleza? Então, salvação, repetindo, significa salvação, significa livramento, beleza? Então, vamos aí, né, para o item B, beleza? Lendo aqui o comando da questão para vocês, quem são os personagens retratados no quadro? Então, vocês podem colocar da seguinte forma, são retratadas uma avó negra e sua filha mestiça, são retratadas uma avó negra e sua filha mestiça, que está com seu marido e filho, ambos brancos, ok? São retratadas uma avó negra e sua filha mestiça, que está com seu marido e seu filho, ambos brancos, ok? E agora, nós vamos para o item C. Por que o quadro recebeu esse título? Então, vocês podem colocar da seguinte forma. Partindo da justificativa religiosa, para a escravidão, partindo da justificativa religiosa para a escravidão, que considerava os negros fadados à escravidão, à escravidão. O quadro representa o embranquecimento, da população. O quadro representa o embranquecimento da população como algo positivo. O embranquecimento da população como algo positivo, pois estaria redimindo a sociedade, da maldição de Cã. Pois estaria redimindo a sociedade da maldição de Cã. Então, Cã, vocês colocam o C maiúsculo, tio A, ok? Então,
Ponto final, meus amores. Agora nós vamos trabalhar a página 170, ok, meus amores? Vamos trabalhar a página 170. Vou trabalhar na página 170 o ícone desenvolver e aplicar, beleza? Página 170. Vou trabalhar aí com vocês o ícone desenvolver e aplicar. Então, vamos lá na primeira questão, ok? Na primeira questão, vamos colocar da seguinte forma. No exemplo 1, trocou-se, no exemplo 1, vírgula, trocou-se, vieram. No exemplo 1, trocou-se, vieram, por, foram trazidos. No exemplo 1, trocou-se, vieram, por, foram trazidos. No exemplo 2, trocou-se, no exemplo 2, trocou-se, eram escravos, por, foram escravizados. No exemplo 2, trocou-se, eram escravos, por, foram escravizados. Ponto final. Beleza? Agora vamos para a segunda questão. Há diferenças entre as mensagens transmitidas antes e depois das alterações? Se sim, e quais? Então, vocês podem colocar da seguinte forma, beleza? Sim, ponto final. As primeiras frases de ambos os exemplos, davam a ideia de que a vinda dos africanos ao Brasil foi voluntária. Repetindo de novo para vocês. Sim, ponto final. As primeiras frases de ambos os exemplos davam a ideia de que a vinda dos africanos ao Brasil foi voluntária. Ponto final. Continuando. Já nas segundas frases, deixa-se claro que essa vinda foi forçada. Já nas segundas frases, deixa-se claro que essa vinda foi forçada. Ponto final. Vamos aí para a terceira questão. Beleza? Terceira questão. Na terceira questão, vocês podem colocar da seguinte forma. Porque elas podem dar uma ideia errada sobre a mensagem que queremos passar. Porque elas podem dar uma ideia errada sobre a mensagem que queremos passar. Ponto final. Ok? Porque elas podem dar uma ideia errada sobre a mensagem que queremos passar. Ponto final. Quarta questão, ok? Na quarta questão, ela é uma questão pessoal, beleza? Ou seja, é uma questão subjetiva. Agora nós vamos para a página 171. Página 171, vamos trabalhar o ícone atividades, ok? Página 171,
vamos trabalhar aí o ícone atividades, beleza? Então, na primeira questão, vocês podem colocar da seguinte forma, beleza? A escravidão no continente africano, antes do século XV, era doméstica e em pequena escala, beleza? Então, a primeira questão, repetindo, a escravidão no continente americano antes do século XV era doméstica e em pequena escala. Ponto final, continuando. Com os portugueses, ela se tornou um comércio intercontinental. Com os portugueses, ela se tornou um comércio intercontinental. Beleza? Segunda questão. Vocês podem colocar da seguinte forma. Porque, ainda que praticasse a escravidão, esta não era a base da economia da sociedade. Repetindo, porque, ainda que praticassem a escravidão, esta não era a base da economia da sociedade. Ok? Então, agora vamos para a terceira questão. Por meio de contrabandistas africanos ou líderes de reinos interessados em comercializar com os europeus. Repetindo, por meio de contrabandistas africanos ou em líderes de reinos interessados em comercializar com os europeus. Ponto final, continuando. Esses reinos promoviam guerras e escravizavam os prisioneiros para vendê-los. Esses reinos promoviam guerras e escravizavam os prisioneiros para vendê-los. Beleza? Ponto final. E agora vamos para a quarta questão. Não, eles eram contra a escravidão e a violência que eram submetidos por meio de fugas, sabotagens e assassinatos. Ponto final, continuando a mesma questão. A formação de quilombos também era algo comum. A formação de quilombos também era algo comum. Ponto final. Beleza? Então agora vamos para a última questão, né? Da página 171. Então, vocês podem colocar a quinta da seguinte forma. Pela quantidade de pessoas que foram transportadas, a força da África ao Brasil. Pela quantidade de pessoas que foram transportadas, a força da África ao Brasil. Ponto final, continuando. Essas pessoas, dentro do possível, introduziram suas crenças e seu modo de viver nas terras brasileiras. Essas pessoas, dentro do possível, introduziram suas crenças e seu modo de viver nas terras brasileiras, unindo a África ao Brasil, ok? Então, no caso, a quinta questão, desculpa, meus amores, o que eu acabei de falar foi justamente a quinta questão, ok? Que diz assim, pela quantidade de pessoas que foram transportadas, a força da África ao Brasil, essas pessoas, dentro do possível, introduziram suas crenças, seu modo de viver nas terras brasileiras, unindo a África ao Brasil. Ou seja, é a quinta questão. Porque a sexta questão, ela pede para você, né, descreva como acontecia o tráfico negreiro. Ok? Beleza? Então, vamos lá. As condições dentro dos navios eram péssimas. As condições dentro dos navios eram péssimas. Parte dos escravizados
não aguentava a travessia e morria. As condições dentro dos navios eram péssimas. Parte dos escravizados não aguentava a travessia e morria. Os que chegavam à América eram vendidos em mercados negreiros e tinham seus direitos suspensos. Os que chegavam à América eram vendidos em mercados negreiros e tinham seus direitos suspensos. Ok? Agora nós vamos para a página 172 para que nós possamos, ok? Encerrar, certo? O capítulo em questão, ok? Vamos lá para a página 172, beleza? Então, o quadrinho que fica abaixo de guerras internas, aliás, né? Vamos começar por o quadro que fica abaixo de africanos no Brasil, ok? Então aí vocês vão colocar a palavra escravizados. Escravizado, coloca aí nesse quadrinho que está abaixo de africanos no Brasil, vocês vão colocar a palavra escravizados, certo? No quadrinho ao lado, esse quadro aí, beleza? Vocês vão colocar a palavra tumbeiros, beleza? Vão colocar a palavra tumbeiros. E vamos, né, para o outro lado, beleza? Esse quadro aí, certo, que está abaixo da expressão para substituir, vocês irão colocar a palavra indígenas, ok? E vamos agora para os dois últimos. No quadro menor, vocês vão colocar aí a palavra fugas. E no último quadro, que tem para completar, vocês vão colocar a palavra quilombos, beleza? E aqui a gente encerra, né? Aqui a gente encerra, beleza? Todas as atividades, certo? Do capítulo em questão, que é o capítulo 2 da unidade 5, beleza? Africanos no Brasil. Então, espero que vocês tenham compreendido o capítulo em questão, ok? E é interessante que vocês já façam a leitura do próximo capítulo, porque no próximo capítulo eu já vou trabalhar com vocês a ocupação francesa e holandesa aqui no Brasil, beleza? Então, fiquem em paz, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, 7º ano. Tchau, tchau para vocês.